E a gente vai falar um pouco sobre o rateio do Fundeb. Veja, Galdino, é só para as companheiras e os companheiros relembrar. Nós sempre colocamos em todos os momentos, até Galdino, no próprio giro da semana, ele reforçou que, com relação ao rateio do Fundeb, nós só iríamos nos posicionar quando tivéssemos um documento oficial do governo e também, como para tal, para a gente não ficar exclusivamente vendo o resultado ou uma avaliação do governo, nós procuramos do DIESE, que é um órgão independente, que nós somos associados ao DIESE, para que ele, em cima das documentações apresentadas pelo governo municipal, pudesse nos subsidiar e nos dizer se, de fato, aqueles dados apresentados pelo governo tinham razão de ser ou não, porque nós não teríamos essa condições de fazer todas essas análises. E assim nós o fizemos. Primeiro, quero dizer que nós recebemos, desde a semana passada, um documento do governo de Jaboatão, através da Secretaria de Educação, da senhora Givonete. Givonete é da área da Finanças, responsável pela Secretaria de Educação. E ela apresentando se, de fato, teria rateio ou não do recurso do Fundeb. Primeiro, a gente tem que ter uma compreensão. Ronildo, para se ter rateio é preciso o quê? Como o novo Fundeb foi estabelecido que os governos têm que gastar, no mínimo, 70% com pessoal. Se ele não gasta os 70% do pessoal, ele é obrigado a fazer esse rateio. Se ele gastar o mínimo de 70%, ele já cumpre aquilo que é estabelecido na legislação e não a necessidade de fazer tal rateio. Então, é essa questão que está acontecendo. Ele tem que gastar no mínimo. Não gastou o mínimo de 70%, ele terá que fazer o rateio para todos os trabalhadores em educação. E aí a Secretaria de Educação apresentou esse documento. Foi que nós fizemos, Galdino. Galdino sabe disso, que nós entregamos a toda a direção. Nós mandamos este documento, que é esse daqui, que está em nossas mãos, encaminhamos para o DIESE, que é um órgão independente, é bom a gente colocar um órgão independente, que fica fazendo assessoramento ao movimento sindical no Brasil todo, e aqui em Pernambuco nós temos o DIESE. Nós entregamos para que eles pudessem fazer uma análise desse documento, apesar que eles já estavam fazendo um estudo acerca do Fundeb em Jaboatão, já estavam fazendo, e nós entregamos o documento oficial do governo para que eles pudessem fazer o estudo. Mediante o governo do documento apresentado pelo governo de Jaboatão, ele nos apresenta que já está gastando acima de 70% com os recursos do Fundeb para os trabalhadores. Ele já estava gastando 70%. Então, por esse motivo, e o indicativo é que esse valor estaria aumentando até o final do ano, ou seja, até o dia 30 de dezembro, ou seja, por que até o 30 de dezembro? Porque o recurso do Fundeb ele entra dia 10, ele entra dia 20 e ele entra dia 30. Então, até o dia 30, até o final do ano, há um indicativo que esse valor estaria aumentando acima de 70%, mediante os documentos do governo. Nós entregamos, como disse, ao DIESE, e o DIESE nos entregou esse documento aqui, por sinal extenso, e pelo estudo que o DIESE faz, o DIESE também comprova que Jaboatão já estaria gastando, nesse caso, de 70%, acima de 70%. Neste sentido, não teria o rateio do Fundeb para os trabalhadores e trabalhadoras em educação. Então, é essa questão. Vou passar aqui para o companheiro Galdino para também fazer uma análise sobre esses dados concretos. Não é um posicionamento do Simproja, é simplesmente estamos fazendo um estudo, o governo apresentou, mandamos para o DIESE para que ele apresentasse e ele está simplesmente nos dando um parecer, colocando que Jaboatão está gastando acima de 70%, não tendo rateio para o Fundeb. O que caberia aí, nesse caso, ao Simproja, no caso de possíveis sobras e rateio do Fundeb, era identificar se há ou não essas sobras, né? E nós fizemos, a gente tinha anunciado antes,
a gente fez não um caminho único, a gente fez um caminho, na realidade um caminho duplo, de receber os dados oficiais. Então, há um bom tempo que nós vimos demandando tanto o governo quanto o Conselho de Acompanhamento e Controle Social, o CACS-Fundeb, sobre os números da execução orçamentária do Fundeb, não só da execução, mas do que recebe, do que é depositado e também do que está sendo gasto, mais especificamente no que está sendo gasto, como você colocou bem, com o pessoal, com pagamento a trabalhadores e trabalhadoras em educação. Então, nós recebemos do governo esses números oficiais, mas a gente sabia que isso era insuficiente. Por que era insuficiente? Porque nós queríamos ter uma análise técnica a partir do olhar do movimento sindical. Foi aí que a gente, como você colocou bem, o Simproja ele é associado ao DIEESE, e quem não conhece o DIEESE é uma entidade que tem mais de 60 anos, ela é de antes da ditadura militar, da década de 50, começo da década de 60, é o Departamento de Intersindical, um nome bem grande, o Departamento de Sindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. O que acontece? O DIEESE, ele produz estudos, ele produz dados, ele produz estatísticas para subsidiar o movimento sindical. O movimento nas suas negociações e em tudo mais que o movimento sindical precisa, o DIEESE tem um corpo técnico que produz números quando provocado e entrega a sindicatos, entrega a centrais, para que dê subsídio à condução política do movimento. Então, o DIEESE, de maneira independente, ele também fez um estudo. O governo apresentou seus números e o DIEESE, de maneira independente, relembrando, é uma assessoria ao movimento sindical, não tem nada a ver com o governo, nada. Então, o DIEESE, de maneira independente, ele apresentou também o seu estudo. E a conclusão, o Ronildo colocou bem, a conclusão é que Jaboatão, hoje, ele tem uma execução orçamentária com relação ao Fundeb superior ao mínimo. Então, consequentemente, não há espaço para rateio.